Olá, bem-vindos. Este é o Sentido Único, hoje na Câmara Municipal de Esposende, onde vamos estar com Benjamin Pereira, o Presidente da Câmara de Esposende. Com 53 anos de idade, Benjamin Pereira é engenheiro técnico civil e arquiteto de formação e natural de Forjães. É um militante do PSD e fez um percurso de base, passando pela Junta de Forjães, foi vereador da Câmara de Esposende e em 2013 é eleito Presidente da Câmara Municipal de Esposende. Benjamin Pereira, olá, bom dia e obrigado por nos ter recebido aqui no Espaço dos Conselhos, na Câmara Municipal de Esposende. Eu vou começar com uma frase que foi dita por um ex-autarca aqui de Esposende: tem as qualidades humanas e políticas necessárias para um excelente desempenho como Presidente da Autarquia, trabalhador, dedicado, visionário, apaixonado pela causa pública, competente e, acima de tudo, rigoroso na gestão dos recursos públicos. Esta frase foi dita por João Cepa, quando era Presidente da Câmara, que acabou depois por concorrer contra si, curiosamente. São estas as qualidades que são referidas aqui, que fazem de si um dos autarcas de referência aqui na região do Minho? Bom, eu começava por agradecer ao E24 esta oportunidade, esta entrevista e salientar o serviço público que presta à nossa comunidade. É importante a comunidade manter-se informada em relação ao que vai acontecendo. Respondendo à sua pergunta, eu tenho que fazer isto num processo de enorme humildade. Portanto, eu vim para o município, na altura como vice-presidente, acabei por assumir a vice-presidência com algumas responsabilidades ligadas às obras, ligada à proteção civil, etc. E tentei sempre desempenhar as minhas funções de acordo com aquilo que é a minha forma de ser. Eu tenho as minhas características, mas também tenho os meus defeitos, como é evidente, como qualquer ser humano. Reconheço que algumas dessas palavras encaixam naquilo que é o meu perfil, mas acima de tudo é isto, é um espírito de missão, é vir para o município com o espírito de servir os demais e de não se servir a si próprio. Como digo, de humildade, de disponibilidade permanente, de proximidade às pessoas. E sim, claro que as pessoas importam e o caráter das pessoas importa e a forma de nós estarmos na vida também tem o seu impacto. Essas características, a dedicação ao trabalho, a disponibilidade, claro que depois ao longo do tempo acabam por trazer resultados muito positivos. Embora eu acho que aquilo que possa ser, no fundo, aquilo que as pessoas pensam a meu respeito é muito mais o resultado do meu trabalho do que propriamente o resto. O resto são as qualidades inatas que temos ou não temos, ou que cultivamos para atingir esses objetivos. Teve uma das maiores votações de sempre como candidato do PSD numas autárquicas. A que se deve este facto? Acha que são essas qualidades humanas ou também há aqui em Esposende uma disciplina partidária? Como digo, eu acho que há sempre um processo de humildade que tem que ser seguido e é evidente que o peso do partido é importante. Mas as pessoas é que contam, isso é óbvio, não é? Aliás, basta ver que noutros municípios vizinhos, em tempos idos, também se pensava que qualquer pessoa ganhava pelo partido, e vamos olhar para Viana do Castelo, olhar para Barcelos, olhar para Braga, sim. E a verdade acabaram por perder as eleições. As coisas não são assim tão diretas quanto isso, até porque as pessoas estão cada vez mais informadas e querem saber quem são as pessoas, e querem saber qual é o seu programa, e, portanto não é tão imediato que assim seja. Os resultados que eu alcancei nas 3 eleições é que me propus, e que foram sempre muitíssimo bons, e batemos recordes de votação a vários níveis, na Assembleia, na própria Câmara Municipal. Eu acho que são muito mais o resultado. Em primeiro lugar, a primeira vez, talvez, essa parte da personalidade tenha tido o seu peso e do partido. A partir daí foi o resultado do trabalho, e as pessoas sabem, eu tenho um cuidado imenso, mesmo durante a campanha, de não prometer coisas que não posso fazer, e dá-me um prazer especial de vou regressar a esses locais, seja durante o mandato, seja depois na eleição a seguir, e dizer eu cumpri, eu fiz, a minha equipa ajudou-me e conseguimos cumprir com as pessoas, e é isso que colhe votos. As pessoas, temos que respeitar o eleitorado. A ideia de, por exemplo, há muito essa tentação por parte de algumas pessoas, de algumas forças políticas, de quando estão em campanha prometem tudo e mais alguma coisa. Nunca foi a nossa forma de estar. Aliás, eu fiz uma das coisas que eu penso que deve ser única no país. Se for ver o programa eleitoral para este mandato, foram identificados 20 projetos estruturantes para o futuro do Conselho, e eu tive o cuidado de escrever eu mesmo, porque passou pela minha mão, uma introdução em que explicava que aqueles projetos não eram para executar na totalidade durante um mandato, porque era impossível fazê-lo durante esse mandato. Isto é uma forma honesta e séria de estar na política. Eu podia simplesmente colocar aqueles projetos, ia fazendo o que pudesse e no fim, enfim, logo se veria. Não, tive o cuidado de explicar que não era para que fosse feito em 4 anos. Estamos a falar de projetos como a Barra ou como a instalação do ensino superior no Conselho, no que toca à Universidade do Minho, assim, grandes projetos. O que me interessa é começá-los, dar início e que daqui a os tais 10, 15 anos, assim, quando for possível, estejam todos a funcionar e imaginarmos como será a Esposende quando esses 20 projetos estruturantes estiverem no terreno. Portanto, é um pouco isto, é mais o resultado do trabalho do que outra coisa qualquer. O segredo é trabalhar todos.
repare, aqui a questão é mesmo da dedicação plena, é que não é trabalhar das 9 às 5 ou das 8h30 às 4h30, é estar sempre disponível, 24 horas, seja ao sábado, seja ao domingo também, todos os dias, trabalhar até às 7, 8 horas, enquanto os outros descansam e no fundo tentam, enfim, encontrar cenários dantescos para nos atacar. Eu estou a trabalhar para a população. Tem sido esse, eu e a minha equipa, tem sido esse o nosso segredo. Aliás, disse mesmo a exemplo esta entrevista, feita a um sábado de manhã, que depois logo para abrir as portas da Câmara e estar aqui connosco. Falou do trabalho e eu vou-lhe fazer aqui uma pequena provocação. Acha que este governo tem trabalhado bem? Ui, isso nem é uma provocação. Isso é um lamento que todos temos em relação ao desempenho do governo até aos dias de hoje. Repare, num cenário económico-financeiro e macro tão favorável, o que aconteceu no país foi muitíssimo mau. Repare, se pegarmos em 2 ou 3 aspectos que são mais ou menos do conhecimento geral, no caso da habitação, foi completamente absurdo aquilo que se fez durante estes anos, ou melhor, o que não se fez, porque não se fez absolutamente nada. E permitiu-se que as coisas evoluíssem para uma situação muito grave mesmo, em termos de rendas caríssimas, ou então da aquisição que não está ao alcance dos portugueses, de um cidadão da classe média, ou um casal que queira comprar uma casa, não consegue nos dias de hoje, face à situação que surgiu. E isto é falta de planeamento, portanto não se fez absolutamente nada, e eu recordo, porque as pessoas esquecem muito rapidamente, para além destes últimos 8 anos, o Partido Socialista está no governo nos últimos 28, governou 21. Portanto, a responsabilidade é claramente do Partido Socialista nesta matéria. E tocando ainda neste aspecto da habitação, isto resultou, lá está, de uma abordagem completamente errada por parte do governo. Promoveu muito o alojamento local, na perspectiva do crescimento do turismo, e não percebeu que isso estava a adulterar o mercado de arrendamento. Ou seja, claro que quem pode arrendar ao dia para alojamento local, com benefícios muitíssimo maiores, não vai arrendar a uma família para estar ali a pagar 400 ou 500 ou 600 euros. Não vai fazer isso. E já seriam valores elevados. E o Estado não acautelou isso, em termos legais, e veio agora no final com uma coisa completamente absurda, uma política de quem não tem absolutamente conhecimento da matéria, muito impreparado a ser Ministro da Habitação, com situações que põem em causa, até em termos constitucionais, eu tenho muita dúvida de que o que foi colocado seja possível de implementar, porque uma pessoa que tenha trabalhado a vida toda, que tenha, no fundo, arrecadado uma verba, que tenha investido no imobiliário, não se pode ver expurgado agora do seu imóvel, simplesmente porque o Estado precisa de casas, quer dizer, estamos a falar quase num regime comunista, e eu não quero crer que Portugal se possa viver desta forma. Tem que haver respeito pela propriedade privada, esse é um princípio básico. Mas há mais coisas, repare, o setor da educação, como é que é possível, nos dias de hoje, não haver professores para determinados alunos, para determinadas disciplinas, ainda hoje, à data de hoje, estamos praticamente em janeiro. Como é que é possível isto estar a acontecer? Como é que é possível haver esta desmotivação total na classe dos professores? Repare, durante anos congelaram as carreiras, e quem congelou as carreiras foi o engenheiro Sócrates, importa dizer, quem começou com esse processo foi o engenheiro Sócrates e não o governo do PSD, conforme se vai-se dizendo por aí, mas é uma mentira. Ninguém quer ir para professor. Dentro de uma década, ou menos, temos um problema gravíssimo, não temos professores para os nossos filhos e para os nossos netos. Como é que é possível ter chegado a este ponto? Mais uma vez, falta de planeamento é governar para o imediatismo, governar para a notícia do dia e esquecerem-se que é preciso planear, e há coisas que no início até podem não ser muito agrado das pessoas, mas a médio e longo prazo vão ser reconhecidas como muito importantes. E o setor da saúde, para terminar, como é que é possível termos chegado a este ponto? 30 e tal urgências condicionadas, pessoas a andarem de hospital para hospital à procura de médico porque não têm, com os riscos enormes para a saúde das pessoas, para a vida das pessoas. Nós batemos no fundo, literalmente. Para além do grande endividamento que se conseguiu, há desmotivação total dos profissionais da saúde, sejam médicos, sejam enfermeiros, uma confusão total entre aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde e o setor privado. Quer dizer, aqueles que eram os maiores defensores do Serviço Nacional de Saúde, pelos vistos, o bicho-papão do Serviço Nacional de Saúde seria o PSD, e de repente quem destruiu o Serviço Nacional de Saúde acabou por ser a esquerda durante estes últimos anos que esteve a governar. Recentemente foi constituída a Aliança Democrática, com o Luís Montenegro também a liderar esta Aliança Democrática. Acha que é a solução para o país, que está preparado para, mais uma vez, receber um país em crise, como aconteceu na altura do Passos Coelho, e tentar dar a volta? Eu não tenho dúvida que é a única alternativa viável. Em primeiro lugar, afastar desde logo aquela ideia de que partidos de extrema-direita ou de extrema-esquerda devam estar no poder. E, na minha perspectiva, nunca deveriam ter chegado ao poder os da extrema-esquerda, como o Partido Socialista levou a quando da Geringonça, e muito menos agora o Chega. Acho que é um caso à parte, é um partido que, no fundo, acaba por ser um receptáculo dos votos, será
daquelas pessoas que estão insatisfeitas com a forma como estamos a ser governados, mas é preciso perceber que a responsabilidade está no Partido Socialista e não é votando no Chega que vão resolver esse problema. Portanto, a solução, efetivamente, moderada, porque nós somos um partido que temos 50 anos de democracia, quer dizer, plena, com muitos erros cometidos, mas temos esses 50 anos, queremos viver em liberdade, não podemos jamais encostar-nos para partidos extremistas que têm pensamentos completamente retrógrados, isso está fora de questão. O Partido Social Democrata demonstrou ao longo do tempo que foi sempre um partido construtivo na sociedade, de evolução, do tempo do Cavaco Silva, que foi o período de maior crescimento em termos nacionais, em que o país deu efetivamente um salto enorme, até depois, o curto período em que passou pelo governo, com o Durão Barroso, com o Santana Lopes, mas um período muito curto, como toda a gente sabe, a seguir ao pântano gerado por Guterres, e por fim, para resolver um problema gravíssimo em que o engenheiro Sócrates nos colocou a todos, ou seja, nós não tivemos a oportunidade de governar num contexto minimamente favorável. Fomos sempre resolver as trapalhadas e os problemas criados pelo Partido Socialista. E, portanto, eu acho que merecemos, o PSD merece, o CDS merece, os partidos moderados, eventualmente a Iniciativa Liberal, que tem algumas ideias que eu penso que são aproveitáveis para uma sociedade mais evoluída. Ou seja, acha que a Iniciativa Liberal devia ter entrado nesta aliança democrática? Isso são estratégias depois de contagem de votos, muito honestamente. Eu não me faz espécie que tenham concorrido sozinhos, falta saber se lhes vai correr bem ou mal, porque pode-lhes correr mal, especialmente mal, mas enfim, mas no fim do dia o que importa é que são partidos com os quais se pode governar. E eu não tenho dúvida nenhuma que é possível governar com a Iniciativa Liberal e com o CDS, que já está agora com a Aliança Democrática. Eu parece-me bastante interessante, até porque há um aproveitamento maior dos votos, ou um grande desperdício de votos do CDS nas últimas legislativas, que fez com que chegassem à situação que chegaram, mas houve muita gente que continuou a votar no CDS, só que não atingiram os mínimos para conseguirem, no fundo, eleger deputados. E, conjuntamente com o PSD, é possível que consigam mais alguns deputados, criar um grupo parlamentar, enfim. Acho que é um partido que tem razão de existir no espectro político nacional. Estamos a falar de deputados, eu não posso lhe deixar de fazer esta pergunta. Esposende tem, como falámos, excelentes votações para o PSD, mas, no entanto, nos últimos tempos não tem colocado quadros na Assembleia da República. O Benjamin Pereira podia ser um desses quadros ou está mesmo focado em levar o mandato até ao fim? Não, repare, eu tenho um compromisso com a população de Esposende. Isso para mim é um assunto que já está muito bem arrumado na minha cabeça, porque, como é evidente, eu estou constantemente a analisar as circunstâncias e a perceber o que é que devo fazer. Não, a minha cabeça está arrumada em relação a essa matéria. Surge ou não surge esse convite, eu não aceitarei. Ou melhor, se surgir, não aceitarei, porque o meu foco é claramente o meu compromisso com as pessoas de Esposende. Eu, quando me candidatei, defini um programa. Tenho muitas coisas para executar nesta altura. Repare, há muitas coisas que vão ser feitas nestes 2 últimos anos que andaram a ser construídas há 4, 5, 6 anos desta parte, com a elaboração dos projetos, a aquisição de terrenos, os parceiros, etc., o financiamento para poderem ser executadas, e eu quero levar o meu mandato até ao final e sair para não continuar na política. O meu objetivo é muito claro, eu quero cumprir o meu papel, fazer os meus 12 anos de autarca, de Presidente de Câmara, deixar o melhor trabalho possível, que as pessoas reconheçam que foi um trabalho positivo da minha parte e da minha equipa, das equipas que sempre me acompanharam. Eu nunca falo na primeira pessoa, somos sempre um grupo de trabalho e os trabalhadores da Câmara também contam para isto. Mas não tenho intenção de manter na política primeiro por razões profissionais, porque eu tenho uma profissão. Vai apostar na arquitetura, então? Apostar na minha vida profissional, aquilo que eu já fazia antes de vir para a Câmara, como é evidente, tenho essa prerrogativa e tenho coisas por fazer nessa área que gostaria muito de fazer. Será essa a minha aposta, sem prejuízo de continuar a ajudar o meu partido, isso sim, o Partido Social Democrata precisando de mim em termos daquilo que é a parte partidária e não em cargos executivos, por muitas razões. Não é que esteja desiludido com a política, eu adoro o trabalho que faço, e se não estivesse bem ia-me embora hoje, podia fazer isso, adoro o que faço, mas acho que tudo tem um tempo, sou um grande defensor da limitação de mandatos, ainda bem que há limitação de mandatos. Repare, se não houvesse limitação de mandatos, eu sei, e as pessoas, enfim, conscientes perceberão o que eu estou a dizer, que seria muito difícil para mim sair e não me recandidatar, face aos resultados alcançados, face ao trabalho que está em movimento, seria muito difícil para mim, e sair seria uma espécie de traição ao povo, porque saía a meio de um projeto, porque será sempre a meio, porque nunca estará concluído, e felizmente alguém se lembrou de criar a limitação de mandatos, e portanto é um ciclo que se encerra na minha vida, e regressarei a uma vida privada, de trabalho. É isso que eu pretendo fazer, graças a Deus. Investi 10 anos da minha vida no ensino superior a estudar, estou a fazer um doutoramento na Universidade do Minho, que pretendo acabar. Tenho algumas ideias relacionadas com a arquitetura sustentável que pretendo implementar, penso que são projetos que podem ter interesse,
e não queria deixar de cumprir a minha vida também nessa componente profissional e, portanto, a política, com tudo o que ela me trouxe de satisfatório em relação às grandes vitórias, acredito, ganhar umas eleições, poder depois implementar um projeto político é fascinante e por isso é que muita gente gosta da política desta forma, na forma de construir e de criar algo, mas tudo tem um tempo. E se nós não tivermos consciência disso, podemos cometer o maior erro que se pode cometer na política, que é não saber sair da política. Entrar é fácil, todos querem, e só alguns conseguem. Sair, há muita gente que ao sair acaba por criar imensos problemas, depois ficar agarrado ao passado, querer continuar a gerir e a mandar, quando não é assim. No dia em que acabar, no dia em que eu sair, outra pessoa cá estará, que terá o seu projeto político, os seus projetos para o Conselho, e será esses que o povo terá escolhido, e portanto é esses que têm legitimidade para andar, e não os dos demais. Não é? Estamos a falar em sucessão. O Agostinho Silva é o atual líder da Conselhia do PSD, poderá ser essa pessoa para encabeçar um projeto, ou dar continuidade a este projeto da Câmara Municipal de Esposende? Eu não me parece que a abordagem deva ser essa. Vamos lá ver, o Dr. Agostinho Silva já esteve na Comissão Política várias vezes, no plenário, já foi inclusive deputado, já fez parte das estruturas distritais do partido, está neste momento a cumprir a sua missão mais uma vez localmente, enquanto Presidente da Comissão Política. Eu sou Presidente do plenário do PSD e também faço parte da Comissão Política Distrital. Não me parece que sejam esses os objetivos do Dr. Agostinho Silva. Ele tem, felizmente, é um homem bem resolvido na vida, é Vice-Presidente do IPCA, como sabem, com um trabalho extraordinário ao nível do IPCA, que tem sido um politécnico, o melhor do país para mim, de longe. Bastante. Tem crescido muito, claramente um motor, um dinamizador da nossa região. Não me parece de todo que seja o objetivo do Dr. Agostinho Silva e nunca sobre isso falamos. Há um conjunto de pessoas, de facto, que isto tem a ver com o facto de nós chamarmos os melhores para o exercício da política e, de facto, há um conjunto de pessoas, na minha equipa, inclusive, é um conjunto de pessoas com capacidade para gerir um projeto político para o futuro e fora da minha equipa, na sociedade civil. Felizmente, Esposende tem gente com muita qualidade que pode, claramente, alavancar um projeto de continuidade ou então de ruptura, enfim, cada um saberá aquilo que pretende. Eu gostaria que fosse de continuidade, muito honestamente, mas o Agostinho Silva é apenas um nome, há outras pessoas que podem eventualmente fazer esse trabalho. Estamos a falar em projetos de continuidade, estamos também numa época de Natal, vem aí um ano novo. Qual será, ou quais são as prendas no sapatinho para os esposendenses? Eu sei que há muitos projetos aí na calha, alguns a serem concluídos, outros a serem lançados, outros a serem oficializados. O que é que podemos esperar destes próximos 2 anos? Desde logo, nós ficamos sempre reféns dos nossos compromissos e, portanto, o plano de investimento nas freguesias, para mim, é prioritário nesta fase final do mandato, fase final, segunda parte do mandato, se quiser. E, portanto, tudo aquilo que são os nossos compromissos nas freguesias são para cumprir e ponto final. Isso aí não há dúvida nenhuma e é a nossa prioridade. Depois, temos os tais projetos estruturantes que eu falava e que estão em andamento. Neste momento, nós pretendemos terminar o mercado municipal, a obra está praticamente concluída, e fazer a asta pública, e abri-lo e pô-lo ao serviço da população, e de retirar ali aquela tenda, devolver lugares de estacionamento à cidade, que é importante. É um processo para fechar, em breve. Temos o projeto do Souto Citadino, que será o futuro Parque Paulo Gonçalves, onde teremos a escultura do Paulo Gonçalves, também está prestes a ser terminado, lá para fevereiro, mais tardar, será inaugurado, ou aliás, provavelmente inaugurado em janeiro, a escultura é que sim, em fevereiro. Temos o arranque da obra do Parque da Cidade, nós já lançámos a primeira fase, já lançámos as 2 fases, em boa verdade, mas a primeira já está muito mais adiantada, foi impugnada em tribunal pela empresa que ficou em segundo lugar, é o costume, nós já estamos habituados a estas coisas, mas estará prestes a ser decidido também em tribunal e arrancará para o terreno. E depois temos aqueles projetos estruturados, vamos apresentar no dia 9 de janeiro, em princípio, na presença do Sr. Ministro da Economia, Costa e Silva, a não ser que aconteça alguma coisa entretanto, mas já a partida está combinado, com a presença do Sr. Reitor, numa sessão pública, portanto, que pode ser participada por todos, e quase que diria que fica aqui o convite para que participem, e foi no dia da conferência do Sr. Ministro, portanto, nós teríamos feito, se calhar, numa sexta à noite ou num sábado à noite, mas é no dia que no fundo... Que tinha agenda. Que tinha agenda da parte dele, e não foi fácil. Mas estará cá para ser apresentado. Estamos a falar da Estação Rádio Naval da Púlia, muito importante. Uma parceria com a Universidade do Minho, que já dura há bastantes anos, já fizemos esse acordo há bastantes anos, e está a ser concretizado agora. Portanto, adquirimos o terreno, como é sabido, lançámos o projeto, o concurso para o projeto, foi desenvolvido o projeto, temos os parceiros favoráveis todos, estamos na altura, no fundo, de mostrar à tutela que é um projeto válido e que merece ser apoiado. Temos o IPCA também, o edifício do IPCA que está lá para maio, junho, mais tardar estará terminado e o próximo ano letivo também arrancará lá, e esse já está mesmo em construção. Temos o Forte São João Batista com o Centro de Divulgação Científica, que terá uma parte museológica para a apresentação do achado de Belém, portanto aquela embarcação do início do século XVI,
que apareceu em Belém, que já é mais ou menos do conhecimento público, e também para ser o centro interpretativo do Parque Natural do Litoral Norte. Um projeto magnífico também, com os parceiros favoráveis, que será apresentado também no início do ano. Temos a Zona Desportiva Municipal, também muito importante, um projeto importantíssimo para a cidade, mas para o Concelho no seu todo, que permite a deslocalização do campo atual da Associação Desportiva de Esposende e criar um conjunto no fundo, mais eclético, portanto, ser um espaço mais eclético para a prática de outras modalidades esportivas que não só o futebol, porque há sempre a ideia do futebol. Sim. O futebol será salvaguardado com toda a certeza, esse é o nosso objetivo, mas terá também um conjunto de outras modalidades. E só a título de exemplo, para perceber de que é que estamos a falar, a ideia é construirmos uma pista de atletismo para todas as disciplinas. Que é uma carência do Concelho. É uma carência do Concelho, que não temos nenhuma, mas depois coisas novas e inovadoras, que foram inclusive sugeridas pelo Sr. Secretário de Estado do Desporto, quando nos visitou, que tem a ver, por exemplo, com o skate e com a escalada, que são duas modalidades olímpicas e que podem muito bem existir aqui e permitir que haja, a ideia é que possam haver atletas que se preparem para os Jogos Olímpicos ou para essas competições internacionais e que possam vir para o nosso território, tendo aqui excelentes condições para isso. Em termos gerais, depois há a rede de ecovias, que é muito importante para fechar, e queremos fechar a ponte sobre o Rio Cávado, que está neste momento um projeto totalmente elaborado e já com o parecer da APA, com a isenção da avaliação de impacto ambiental, um projeto também estruturante, muitíssimo importante. Estamos a falar de uma ponte ciclável e pedonal. Sim, paralela àquela ponte existente, à ponte de Dom Luís Filipe, e que iria melhorar a mobilidade imenso. Repare, é preciso regressar àquilo que é o projeto da Ecovia do Litoral, que uniria e unirá, acredito eu, a zona da Apulia, da Ramalha, até Vilar de Mouros, em Caminha, e que passa no nosso território. Ela já está feita até à margem do Cávado, falta a travessia, que fazê-la pela ponta atual é completamente impossível, ou pelo menos não tem qualquer nível de segurança, mas exige-se uma nova travessia para promover a mobilidade suave entre estas duas localidades, vamos dizer assim, de grandes núcleos urbanos, que é a Fão e a Apulia, depois aqui se Esposende e a zona da cidade. E, portanto, queremos continuar, depois da Rio de Moinhos para a frente, ainda não está feito também, temos os projetos finalizados e espreitamos o financiamento, venha o 2030 ou venha o PRR para nos dar a oportunidade de fazer essas obras e fechar até antes e ficar a Ecovia do Litoral concluída no nosso concelho. Depois temos a Ecovia do Cávado e Homem, que vai por aqui acima pela margem esquerda do Cávado, até Terras do Bouro, é também um grande corredor pedonal e ciclável. Nós já temos uma parte substancial feita, fizemos a Feira de Fão e fizemos depois a zona de Fonte Boa, temos um projeto para Rio Tinto, está a ser terminado também uma correção de traçado naquela zona, mas são projetos estruturantes. Outro que eu não queria deixar de falar, porque é um projeto pelo qual temos um enorme carinho e está a ser preparado neste momento, entre muitos outros. Repare, não temos aqui tempo para falar de todos os projetos em todas as freguesias, como deve imaginar. Mas a Rede de Miradouros foi um projeto no qual eu apostei muito quando me candidatei. Surgiu num contexto, enfim, que está à vista de todos, é uma questão de vermos, olharmos com olhos de ver, como se costuma dizer, e de facto nós temos aqui esta parte da riba fóssil voltada para o Oceano Atlântico. E quem conhece o Monte Faro, quem conhece São Lourenço, quem conhece a Senhora da Paz, a Senhora da Guia, etc., percebe que está ali um potencial enorme. Dá uma perspectiva única sobre o Oceano Atlântico. Sem dúvida. E ainda por cima, está carregada de património ao longo desse percurso, porque não faltam espaços para serem visitados, com enorme valor arquitetónico. Desde religioso até mesmo histórico. Sim, completamente. As capelas, mas tem também depois o Castro de São Lourenço, propriamente dito, ou os Moinhos da Abelheira, enfim, evidências megalíticas, tem ali várias situações. Os vários dólmenes que tem por aquela zona, que são visitáveis. São um local maravilhoso, é um potencial enorme que está, enfim, a ser usado, mas de forma desordenada, vamos dizer assim. Apesar de já haver alguns trilhos. A ideia é nós fixarmos um trilho completo, a iniciar, quer dizer, não inicia nem termina em lado nenhum, porque ele pode ser feito nos dois sentidos. Mas vamos imaginar que começamos aqui no Monte do Faro e percorremos todo um trilho até ao Rio Neiva, descemos do Rio Neiva até à Ecovia do Litoral e voltamos à cidade por aqui. Pronto, será um percurso que está a ser estudado e a nossa intenção, e fica aqui no fundo uma notícia, vamos dizer assim, uma novidade, porque nós não pretendemos apenas fazer esse percurso, nós pretendemos alterar toda a vegetação envolvente a esse percurso, regressando àquilo que era a floresta autóctone. Ou seja, não é um projeto apenas para um trilho, é um projeto para uma alteração substancial, também é um projeto florestal e de reordenamento florestal do espaço rústico. Será, porventura, um exemplo em termos nacionais, estamos a trabalhar nisso, pretendemos, porque resulta bem em relação à proteção contra os incêndios e resulta bem regressando à floresta autóctone, porque não era uma floresta de eucaliptos e pinheiros bravos, como nós sabemos aqui no passado, mas muito mais de carvalhos, sobreiros, etc. Portanto, e o projeto andará por aqui. Lá está, é um projeto que não será concluído por mim, mas gostaria muito mesmo de ter o estudo prévio de todo esse projeto, toda a definição e poder eventualmente fazer um troço
Isso sim, ainda penso que estará ao meu alcance. Diga-me uma coisa, falou aqui de vários projetos, eu não posso deixar de fazer esta pergunta porque é notório, a Esposende é um dos concelhos que é procurado, cresceu até a nível de população, dos poucos, aqui desta zona. Uma coisa que se nota cada vez mais, à semelhança também de outras cidades, é a mobilidade, o trânsito. Há aqui soluções previstas, por exemplo, em termos de vias novas, uma alternativa, por exemplo, à Nacional 13, ou até mesmo a conclusão das variantes sul, a variante sul, sim, precisamente de Fão até a Púlia. Não, fez um excelente enquadramento, isto é o resultado do crescimento, é verdade. Os nossos problemas são o resultado do crescimento e da procura. Se não tivéssemos problemas de trânsito, era mau sinal, era sinal que... Dores de crescimento, como se exatamente. Dizer, sim, nós temos um plano já há bastante tempo, aliás, havia o plano da mobilidade urbana sustentável, que nós fizemos através da CIM, e temos isso devidamente enquadrado. Há várias, e aliás, até já vinha de trás, muito honestamente, isto já era do anterior presidente, pelo menos. As variantes, a variante norte da Púlia, a variante do Ofir, a variante aqui à cidade de Esposende, estão nos nossos planos e gostaríamos muito de as fazer. Como é evidente, são obras de um enorme impacto financeiro e, como toda a gente sabe, os fundos comunitários não cobrem neste momento esse tipo de vias. Fizeram-se muitas estradas no país, consumiu-se o dinheiro todo e deixou de se fazer coisas que eram importantes. E a variante do Ofir, por exemplo, é daquelas muitíssimo importantes, porque temos um problema gravíssimo de acesso àquela zona e o verão é caótico completamente naquela zona. Gostaríamos muito de a fazer, vamos tentar. Há a possibilidade de se avançar com alguns troços dessa via e terá sempre que ser encarado assim. O município gerar dinheiro e ir fazendo aquilo que o Estado já não nos consegue fazer neste momento. Isso é importante, mas a aposta mesmo, em boa verdade, é na mobilidade urbana suave. Ou na mobilidade suave, propriamente dita. Cada vez educar, entre aspas, conduzir as pessoas para andarem a pé e para utilizarem a bicicleta. E daí que nós tínhamos esta vontade de apostar na ponte para essa travessia e mesmo dentro das zonas urbanas definir espaços partilhados. Repare, o próprio Largo Rodrigues Sampaio, que até tem sido muito mal interpretada essa situação, não tem passadeiras pelo simples facto de que estamos a falar de trânsito partilhado. Pois. Ali convive o peão, a bicicleta, o ciclista e a viatura, sendo que há um limite máximo de circulação para os carros e tem que dar prioridade aos outros. É uma placa nova, quando tiramos a carta se calhar ela não existia, ou quando eu tirei pelo menos, mas é preciso atualizarmos e percebermos o que é que está lá. Está lá a sinalética bem visível. Isto para quê? Para privilegiar, não foi à toa que nós aumentámos tanto as zonas pedonais da cidade, e a tendência será sempre essa, aumentar as zonas pedonais para que as pessoas possam circular a pé. Claro que isto é uma mobilidade diferente daquela que falava, que tem muito a ver com a chegada das viaturas à cidade, a ideia é termos parques periféricos, não está fora de questão. Eu diria que está mesmo a ser pensado um grande parque de estacionamento na zona central da cidade, tentarmos sim, que é um dos problemas, evoluir por aí, porque durante mais umas décadas o carro terá uma presença muito forte ainda nas cidades, mas a ideia é ter parques periféricos e ter formas das pessoas se aproximarem das zonas centrais da cidade, de forma a pé, ou porque afinal, no fim do dia... Ou seja, aquele minibus que surgiu no verão pode vir a ser até permanente, poderá aqui... Sim, essa foi ainda bem que falou disso, porque de facto foi uma ideia inovadora que surgiu, que isso e que solucionou resultou muito bem, e eu acho que irá resultar melhor cada ano que passa, porque nós vamos tentar fazer este ano, ou melhor, para 2024 e por aí fora. Pelo menos enquanto eu cá estiver, ainda estarei mais 2 verões, tenho a intenção de o fazer. Criar o hábito também nas pessoas e as pessoas saberem que têm aquele meio de transporte disponível. E de facto, resulta muitíssimo bem, resulta muito bem. A ideia de ter esse tipo de transporte aqui na zona da cidade é possível. Não podemos entrar em concorrência com a concessão que está feita, porque é ilegal fazê-lo. Não podemos andar a substituir-nos à operadora que está a trabalhar. Para quem não sabe, estamos a falar da mobilidade de Cávado, aqueles autocarros brancos de Cávado, do Cano. Exatamente, isso foi um concurso lançado nós não somos a Autoridade de Transportes, a Autoridade de Transportes é a CIM Cávado, e está lá a Vila Verde, a Mares, Terras do Mouro e Esposende, as concessões são lançadas, não podemos agora começar a operar com os autocarros da Câmara, imagina ir retirar clientes, porque senão inviabiliza as operações e não é possível, portanto legalmente não é possível, mas estas coisas são possíveis, portanto estes pequenos circuitos são possíveis e é desejável que as pessoas deixem ficar o carro à entrada da cidade e que possam depois circular dessa forma, ou então simplesmente a pé, porque nós estamos sempre a falar de distâncias, mesmo a pé, de 5 minutos, portanto é muito pouco. Claro, para uma pessoa que tem dificuldades de mobilidade, isso não se aplica. Mas para uma pessoa, enfim, que tenha toda a liberdade de movimentos, é muito fácil deslocar, só faz bem à saúde, vai passar nas lojas, vai conviver, enfim, respirar, quer dizer, eu acho que tem tudo o andar a pé na cidade, eu pelo menos eu gosto imenso disso. Não deve ser um castigo, não é? Claro que nos dias de chuva é mais complicado, mas também não temos chuva todo o ano, portanto, temos que encarar as coisas assim, em termos
é muito mais prático e a cidade não consegue absorver os carros todos. Isso é um problema de todas as cidades. As cidades foram crescendo de forma orgânica, se forem zonas de expansão, está tudo pensado em relação ao estacionamento, etc. As zonas antigas das cidades, todas elas sofrem deste problema. É preciso que as pessoas percebam que para acederem a essa zona tem que ser, de facto, a pé ou de bicicleta. Havia muitos projetos para falar, com certeza, mas o nosso tempo também é curto. Vou-lhe pedir uma mensagem final. Estamos na época natalícia, vem o ano novo. Qual é a mensagem que quer deixar aqui aos esposendenses e também às pessoas que frequentam o concelho de fora desta região? Esta é uma época que nos interpela sempre por estes sentimentos de solidariedade. Portanto, é como digo, a vida não tem estado muito fácil, muita instabilidade interna em termos do país, com esta história da queda do governo que não ajudou nada, não ajudou o município, não ajudou as famílias, não ajudou ninguém. Em termos internacionais as coisas também estão especialmente más, portanto, em termos da guerra da Ucrânia, de um conflito complicado que parece estar a evoluir num sentido bastante desfavorável para a Ucrânia, de acordo com aquilo que a gente vai ouvindo, e que a concretizar-se, enfim, a ser a Rússia a ganhar aquela guerra pode ter impactos muito, muito complicados para o Ocidente e indiretamente vamos pagar essa fatura, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Portanto, espero que não seja assim. A guerra do Médio Oriente tem sido dramática também para aquela gente toda, portanto, que no fundo são seres humanos que estão ali a perder a vida. E, portanto, olhando para estes cenários, a mensagem tem que ser uma mensagem de esperança. O mundo, as coisas vão continuar a acontecer, os dramas e as dificuldades para toda a gente, nós temos que olhar para nós, virar-nos para a nossa comunidade, para a nossa família, valorizar a presença das pessoas, valorizar o convívio, valorizar as nossas tradições, que muitas vezes acabamos por esquecer, e é muito bom no dia 24, à noite, comer um bacalhau, nem que seja a única vez no ano que se come aquele bacalhau, tem um sabor especial naquele dia, pelo menos para mim, porque recorda-nos muita coisa de crianças, do convívio dos avós, enfim, de toda uma tradição nossa e também religiosa, como é evidente. Enfim, lembrarmos dos nossos imigrantes que estão fora, que são pessoas que necessariamente gostariam de estar cá junto das suas famílias e dos seus amigos, mas veem-se obrigados por razões muitas vezes económico-financeiras a emigrar para cumprirem, no fundo, para darem resposta a essas tais dificuldades que eu falava no início, para pagarem os seus créditos, para pagarem os estudos aos seus filhos, enfim, no fundo, indo à procura de uma vida melhor, mas também há os novos imigrantes, os jovens que vão à procura de uma vida melhor, porque o país não lhes dá essas mesmas oportunidades, olhar também para essas pessoas, olhar para os nossos idosos, para aquelas pessoas que estão sozinhos, muitas vezes porque os filhos têm mesmo que emigrar e não podem tomar conta deles, e não há estruturas construídas capazes de dar resposta também a isso. Olhar para essas pessoas, essencialmente para as pessoas com maiores dificuldades. E o município tem feito o seu papel, nós temos muitos mecanismos de apoio, conjuntamente. Uma rede social forte. Uma rede social muito forte, com a loja social, que é claramente a cereja. O ideal era nos desistir, mas é um naturalmente suporte, que não fosse necessário era o ideal, mas nós sabemos que, de qualquer maneira, deixa-me dizer-lhe, se há um município que tem a situação social muito bem resolvida, somos nós. Nós não temos ninguém a pedir moeda quando se vai estacionar, não temos uma pessoa na rua, um desalojado sequer. Isso não existe no nosso concelho. Há pessoas com carências e temos uma loja social que dá a resposta e dá a melhor resposta, porque a melhor resposta é aquela que se dá sem as pessoas saberem. É aquela resposta que não retira a dignidade a quem tem que ir pedir, isso é muito importante. Não é à toa que a loja social está na zona industrial, foi pensado ficar na zona industrial para que as pessoas não fossem vistas a entrar e a sair com a saca da comida, com aquilo que precisam. E é este o sentimento que deve presidir a uma época de Natal, naturalmente apontando para a esperança, e eu acho que 2024 vai ser um ano marcante para nós, para o município vai ser um excelente ano, não tenho dúvida nenhuma, todos os projetos que nós temos estarão na rua, com grandes investimentos em curso, e acho que para o país, muito honestamente, há um momento decisório em março, e também pode ser um momento de mudança, e as mudanças são muitas vezes momentos de esperança, porque quem vai com uma energia renovada, vai querer resolver problemas que estão por resolver, e há muitas decisões também para serem tomadas. Nunca esquecendo que devemos todos trabalhar, pelo menos os políticos devem todos focar-se nas pessoas. Por muito que falemos de obras e de muita coisa, o foco tem que ser sempre fazer para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas. Sr. Presidente, muito obrigado por nos ter, mais uma vez, ter recebido aqui na Câmara de Esposende. Aproveito para desejar também um bom Natal a si e à sua equipa. A nós, no sentido único, encontramos na próxima entrevista, que será com Jorge Pereira, que é um dos líderes de várias instituições sociais ligadas à demência, ligadas ao idoso, à criança, e também que vai projetar uma creche 24 horas por dia na zona de Braga. Até lá e um bom Natal.